Seja bem-vindo ao mundo de Wrath, onde lendas nascem no calor da batalha e a magia permeia cada sombra e raio de luz. Hoje vamos conhecer Dorinthea Ironsong, a espadachim de Solana, uma guerreira nobre, forjada na luz da ordem e guiada por um código de honra inabalável. Uma heroína moldada pela disciplina e pela fé nos ideais da justiça, cuja lâmina brilha como um farol em meio às sombras da incerteza. Em cada golpe, carrega a responsabilidade de um juramento sagrado: proteger os inocentes e manter viva a chama da esperança diante do caos. Séculos se passaram desde o fim das grandes guerras, e Solana desfruta de uma era de paz e prosperidade. Com a última de suas formidáveis defesas concluída, o povo vive sob a vigilância de nobres protetores. No entanto, um vento inquietante começa a soprar pelos Campos Dourados, espalhando presságios de tempos sombrios por todo o continente. Estranhos chegam do leste, trazendo consigo costumes exóticos e rituais místicos que se enraizam nos arredores da grande cidade. Ao sul, cultos profanos se formam, guiados pela ganância e pela gula. Mas o maior perigo vem do oeste, onde bandos selvagens emergem da selva, avançando cada vez mais em direção às vilas protegidas por Solana. Diante da ameaça iminente, a Mão de Sol intensifica sua vigilância, formando patrulhas cada vez maiores e destacando cavaleiros de forma permanente nas comunidades rurais. Criaturas terríveis começam a surgir, e os estudiosos da Cidade Dourada buscam incansavelmente a origem desse mal, e uma forma de bani-lo de uma vez por todas. Os Cavaleiros da Mão de Sol são agora mais essenciais do que nunca, pois cabe a eles defender os inocentes diante das trevas que se aproximam. Infância e juventude. Por séculos, a família Ironsong sustentou com orgulho sua reputação como mestres ferreiros. A primeira geração do clã recebeu o nome Ironsong, em reconhecimento por suas armas e armaduras, forjadas com tamanha maestria que logo se tornaram conhecidas como algumas das mais nobres de toda Solana. Desde então, os segredos da forja têm sido passados de geração em geração, como brasas acesas mantidas vivas pela linhagem. Dorinthea Ironsong, filha única, era uma criança cheia de vida e com uma natural inclinação para travessuras. Suas primeiras memórias são da forja, o calor das chamas, o tilintar do metal e o cheiro marcante da fumaça, enquanto observava os pais moldando lâminas elegantes e escudos banhados pela bênção do sol. Sua mãe, sempre atenta, conversava com a filha enquanto trabalhava, explicando cada detalhe com paciência e carinho. Quando não estava ao lado da bigorna, Thea costumava estar com Minerva, a dona da carruagem dourada, uma mulher de olhar firme e palavras contidas, cuja presença inspirava respeito. A estalagem, vizinha à forja, era quase uma extensão da casa dos Ironsong. Seus pais conheciam Minerva desde a infância, e a amizade entre eles já havia se transformado em laços de família. Embora Thea soubesse que Minerva viera de fora de Solana, a estalajadeira raramente falava de seu passado, envolta em um silêncio que só aumentava seu mistério. Pela manhã, Thea ajudava com pequenas tarefas, varrendo e limpando a taverna antes de retornar à forja na parte da tarde. E ao cair da noite, enquanto os hóspedes se acomodavam para a refeição, ela se sentava perto da lareira para ouvir os murmúrios e histórias que preenchiam o salão. Era fascinada pelos viajantes que ali passavam, muitos vindos de vilarejos sob a proteção de Solana, outros de terras longínquas. Thea adorava ouvir sobre suas origens, sobre as paisagens e maravilhas que haviam encontrado em suas jornadas. Alguns vinham pela majestade da cidade, outros em busca do conhecimento guardado na Biblioteca da Iluminação ou para se inspirar nos discursos realizados no anfiteatro. Nenhum período, porém, era tão movimentado quanto o solstício dos louros. O solstício acontecia uma vez por ano, parte celebração, parte ritual sagrado para a Mão de Sol. Imponentes procissões de cavaleiros em armaduras cerimoniais tomavam as ruas, marchando com disciplina até os degraus do anfiteatro. Templários reluziam em ouro e marfim, empunhando suas armas com orgulho, as máscaras cintilando sob a luz do sol. Trainees, escudeiros e cavaleiros adentravam a arena para receber as bênçãos do grande Magister. Alguns eram homenageados por concluírem sua formação, reconhecidos diante de toda Solana. Outros recebiam promoções por sua dedicação e feitos em serviço. E por fim, os escolhidos, poucos e raros, eram agraciados com máscaras templárias, sendo oficialmente aceitos entre os mais sagrados defensores da fé. Thea aguardava ansiosamente por esse dia.
Sentava-se nas arquibancadas mais altas, com os olhos brilhando de admiração, enquanto observava os cavaleiros marcharem em perfeita harmonia, de cabeças erguidas, banhados em honra. Gente de toda Arratha viajava até Solana para presenciar a cerimônia e contemplar os novos guerreiros da Mão de Sol. Ao término da celebração, Thea retornava à carruagem dourada para ouvir os sussurros reverentes dos viajantes, encantados com o que haviam presenciado. As máscaras, as armaduras, a luz do sol refletida sobre os guerreiros que se tornavam lendas diante de seus olhos. O despertar interior. Embora Thea admirasse profundamente a Mão de Sol, acreditava já conhecer seu destino. Sua família havia sido escolhida há gerações para servir Solana como mestres ferreiros, e ela se orgulhava de continuar o legado dos Ironsong. Assim, na véspera de seu 8º aniversário, quando chegou o dia da cerimônia do despertar, Thea estava pronta para vestir o avental de couro e juntar-se aos pais na forja. Guiada pelo chanceler até a câmara cerimonial, ela tomou seu lugar no centro do salão, rodeada por relíquias e instrumentos cuidadosamente dispostos ao longo das paredes. Seus olhos procuravam ansiosamente a luz suave de um martelo de ferreiro se ativando, despertando com um brilho cálido, como uma brasa acesa no coração da forja. Mas por mais que esperasse, nada disso aconteceu. Não havia martelo, nem bigorna, nem tenazes, tampouco o pesado avental do ofício. Em vez disso, centenas de espadas começaram a brilhar ao mesmo tempo, pulsando com a luz de sol. Em um súbito movimento, elas se lançaram ao ar, dançando ao redor de Thea como estrelas orbitando o sol. A luz que emanavam era tão intensa que rompeu a escuridão do salão, banhando tudo ao redor com o fulgor radiante de um meio-dia eterno. Entre todas, uma espada em particular se destacou. Era uma lâmina fina e elegante, com um punho dourado que reluzia como ouro recém-forjado. Ela se aproximava cada vez mais, até que, em seu próximo giro, Thea estendeu a mão e a segurou com firmeza. No mesmo instante, as demais espadas despencaram ao chão em um estrondo metálico, quedando-se imóveis e silenciosas sobre o mármore polido. Na manhã seguinte, o arconte de seu distrito proclamou-a uma prodígio da espada, uma espadachim de talento raro. Thea foi imediatamente admitida no treinamento da Mão de Sol. Seus pais celebraram com orgulho, honrados por verem sua filha escolhida por Sol para tornar-se cavaleira. Mas Minerva permaneceu em silêncio, observando a menina com um olhar atento, onde algo indefinido e antigo parecia repousar, escondido nas sombras de sua expressão. O princípio de tudo. O treinamento de Thea começou com aulas introdutórias, ministradas por estudiosos da luz de sol. Os ensinamentos percorriam desde a história de Solana até as terras além dos muros dourados da cidade, passando pelas diversas criaturas que habitavam Rathe. Com o avanço dos estudos, os conteúdos tornaram-se mais específicos, abordando temas essenciais à formação dos cavaleiros, como a anatomia de armas e armaduras, técnicas para explorar as fraquezas do inimigo e formas de potencializar suas próprias virtudes. Logo nos primeiros dias, Thea criou laços com 2 colegas de treino. Valéria, baixa e obstinada, era determinada a honrar o legado da própria linhagem, sempre declarando com convicção seu sonho de tornar-se uma templária. Félix, por outro lado, era leve como a brisa e tinha um brilho nos olhos, um garoto de cabelos escuros, repleto de entusiasmo e gratidão por ter sido escolhido por Sol. Juntos, os 3 se tornaram inseparáveis, compartilhando quase todas as horas do dia e construindo uma amizade que parecia feita de luz. Todas as manhãs, Thea deixava o calor da forja de sua família e seguia até os muros exteriores de Solana, onde começavam os treinamentos. De Solides a Verides, os dias eram preenchidos com aulas teóricas, conduzidas por estudiosos e cavaleiros, sobre tática, história e doutrina. Em Exórides e Mérides o foco mudava. Exercícios de técnica, postura e, com o tempo, duelos que se tornavam cada vez mais desafiadores. Finalmente chegava Vesperides, o tão aguardado dia de descanso, em que os aprendizes podiam buscar conforto junto às suas famílias e amigos. Nesses dias, Thea, Valéria e Félix costumavam visitar a carruagem dourada, onde ouviam fascinados os relatos dos viajantes que passavam por Solana. Outras vezes, seguiam até o anfiteatro, onde os magisters declamavam os ensinamentos de Sol. Ao voltarem para casa, passeando entre os jardins exuberantes do Silvário, compartilhavam sonhos e esperanças, falando sobre o dia em que cruzariam os portões como cavaleiros da luz. Imaginavam terras distantes, criaturas lendárias e paisagens além dos campos dourados.
Alimentados pelas histórias ouvidas, traçavam mentalmente o futuro, o dia em que formariam sua própria comitiva, liderados por um templário radiante rumo ao desconhecido. Com o passar dos anos, o cronograma de estudos passou a priorizar o aperfeiçoamento físico e as técnicas de combate. As lições tornaram-se mais práticas, voltadas à sobrevivência fora das muralhas e à preparação contra as ameaças do mundo exterior. Embora Thea se sentisse plenamente realizada no treinamento, encontrando propósito e alegria na disciplina que Sol lhe oferecia, havia algo que lhe causava inquietação. As doutrinas inflexíveis, repetidas com tanta veemência por seus mestres, começavam a lhe soar engessadas. Enquanto isso, seus colegas pareciam se dobrar pouco a pouco, tornando-se mais calados e conformados, encaixando-se lentamente nos papéis predestinados pela mão de Sol. União. Após 6 longos anos de treinamento, Thea, Valéria e Félix partiram rumo ao anfiteatro, tomados pela empolgação de conhecer sua comitiva e receber, enfim, as armas e armaduras de escudeiro. A solstícia de Louros teve início com uma majestosa procissão de guerreiros nobres, que marchavam sobre o palco e se curvavam diante da multidão, aplaudidos sob a luz dourada do sol. Um a um, os aprendizes atravessavam o palco, pausando brevemente para receber a bênção dos magisters, com uma reverência solene. Thea, tomada pela emoção do momento, voltou-se para o público e contemplou os rostos radiantes de alegria, celebrando sob os céus abertos. A cerimônia se estendeu por todo o dia. Tenentes orgulhosos cederam lugar aos templários, que surgiram em trajes cerimoniais resplandecentes, armaduras douradas que refletiam a luz como estrelas em pleno dia. Thea e Valéria, designadas à mesma comitiva, deram um passo à frente para receber a templária que se aproximava. Uma figura mascarada, envolta em ouro e prata, sustentou o olhar das jovens com firmeza. A armadura polida reluzia como se tivesse acabado de ser forjada, e a máscara esculpida exibia uma expressão serena e distante. Os olhos fixos e penetrantes davam a sensação de que ela enxergava além da carne e da alma. A templária chamada Hala apresentou-lhes os membros da comitiva, o tenente Farris, um jovem de semblante resoluto, os cavaleiros Vitus, Palas e Darius, e Marcus, um estudioso respeitado da luz de sol. Na manhã seguinte, a comitiva partiu de Solana em missão pelas terras vizinhas, visitando vilarejos e oferecendo ajuda onde quer que fosse necessária. Reparavam casas destruídas, resgatavam animais perdidos, reforçavam defesas, cavavam poços, construíam cercas, caçavam feras selvagens e enfrentavam bandos de salteadores, qualquer tarefa que beneficiasse os moradores. Marcus, como estudioso sênior, dedicava-se à cura dos doentes e feridos, além de pregar sobre sol e as dádivas da luz. Durante anos, percorreram as vastas planícies além de Solana, estabelecendo-se por semanas, às vezes meses, em cada povoado. De dia, trabalhavam incansavelmente. À noite, reuniam-se ao redor da lareira das estalagens, ouvindo histórias contadas pelos aldeões, em meio a risos e copos erguidos. Também entre si trocavam histórias, fossem memórias pessoais ou lendas dos tempos antigos de Solana. As lembranças de Thea como escudeira giravam em torno desses momentos. Tardes de conversa, dias sob o sol, risos compartilhados com companheiros de jornada. Sempre que podia, ela se aproximava de Hala na linha de frente, buscando conversas com a templária radiante. Hala, mesmo reservada, aceitava sua companhia e compartilhava relatos de sua trajetória e os aprendizados adquiridos entre os membros da Mão de Sol. De tempos em tempos, Thea convencia Hala a duelar nos curtos intervalos entre as patrulhas. Empunhando Dawnblade, a espada sagrada recebida em sua cerimônia de despertar, Thea se movia com graça e rapidez, circulando a templária como um raio dourado. Mas Hala era implacável, sempre um passo à frente. Em todos os confrontos, Thea só conseguiu romper sua defesa 3 vezes. Vitórias raras, cada uma acompanhada por um elogio contido, mas carregado de orgulho. Alguns meses depois, um aldeão se aproximou da comitiva em segredo, murmurando sobre um massacre descoberto nas selvas a oeste. Falava de um grupo de cavaleiros encontrados espalhados pela floresta, com armaduras dilaceradas e o solo encharcado em sangue escuro. Não era um caso isolado. As terras selvagens sempre foram traiçoeiras, e não eram poucos os grupos surpreendidos pelas criaturas que lá habitam. Mas rumores mais perturbadores começaram a circular. Bestas deformadas, emergindo da mata em frenesi cego, invadiam as bordas mais distantes das terras selvagens. Relatos de ataques a vilarejos se multiplicaram.
A comitiva então passou a permanecer mais tempo nas fronteiras, patrulhando incansavelmente em busca de conter os horrores que se aproximavam. Encontravam vilarejos destruídos, corpos espalhados pelos campos, estradas salpicadas de sangue e vísceras. Das matilhas menores às criaturas titânicas de couraça espessa, os monstros avançavam como uma onda enlouquecida. Lutavam até o último suspiro, abrindo trilhas de destruição por onde passavam. Às vezes a comitiva chegava a tempo de salvar vidas. Outras encontrava apenas o silêncio, povoados desertos, como se toda a população tivesse desaparecido em uma única noite. O único vestígio de violência era uma mancha de sangue na parede de uma casa, ou um rastro carmesim serpenteando entre as ervas altas. 5 anos após deixarem Solana, Marcos acordou a comitiva antes do amanhecer. A luz suave da alvorada transmitiu uma mensagem vinda de um arconte. Estavam sendo convocados a um dos acampamentos avançados nos limites das terras selvagens. A viagem durou quase 2 semanas. Por fim, chegaram a uma clareira tomada por prata e ouro. Cavaleiros, tenentes e templários ocupavam o espaço como um exército prestes a marchar, quase ofuscando as barracas de mercadores postadas nas bordas do acampamento. As máscaras dos templários brilhavam sob a luz pálida do sol enquanto trocavam palavras com estudiosos reunidos no centro. Sem hesitar, Hala adentrou a multidão em busca do arconte que os havia convocado, com Marcos logo atrás. O restante da comitiva permaneceu à beira da clareira, observando a multidão de guerreiros abrir caminho diante da passada decidida da Templária. Para a terra selvagem. Às margens das terras selvagens, acampamentos avançados jaziam ocultos entre as árvores, erguidos há gerações pela mão de sol. Mais do que simples postos de vigília, eram portais para a selva inexplorada, além de refúgios seguros onde cavaleiros e aventureiros podiam repousar e reabastecer suprimentos. Em tempos de paz, abrigavam 1 ou 2 comitivas por vez, servindo de ponto de encontro para mercadores, viajantes e, ocasionalmente, mercenários errantes. Agora, porém, estavam abarrotados. Guerreiros vindos de Solana ocupavam cada canto, com mantas e leitos improvisados espalhados pelas clareiras tomadas pelo ouro e prata de suas armaduras. Qualquer comitiva que estivesse próxima das terras selvagens havia sido convocada. Templários e estudiosos se afastavam das tarefas cotidianas para formar conselhos, nos quais planejavam patrulhas, organizavam suprimentos e debatiam a ameaça crescente que emergia da selva. Durante semanas, permaneceram nos acampamentos, aguardando ansiosamente as ordens do Grande Conselho. Por fim, as instruções chegaram. Templários, acadêmicos e cavaleiros veteranos deveriam formar companhias e aventurar-se no Corafloresta em busca de respostas. Enquanto os mais experientes se organizavam para as incursões, os tenentes reuniram os cavaleiros e escudeiros restantes em novas comitivas encarregadas de patrulhar as fronteiras, traçando uma linha tênue de defesa entre os campos dourados de Solana e a vastidão indomada. Coube a Ferris liderar sua comitiva, conduzindo missões de reconhecimento pelos arredores da selva. Durante meses, percorreram os limites da floresta, caçando toda criatura que ousasse cruzar a linha que separava civilização e selvageria. Hala e seu esquadrão partiam em jornadas cada vez mais profundas, ausentes por dias a fio. Nos intervalos entre uma missão e outra, ela retornava brevemente ao acampamento para conferir o estado de seus pupilos e compartilhar atualizações. Mesmo com as constantes viagens, reuniões e estratégias, vez ou outra, Hala encontrava tempo para um rápido duelo com Thea entre as árvores. Um raro momento de alívio no silêncio tenso que pairava sobre os acampamentos avançados. A estrada das provações. Certo dia, ao retornarem de uma patrulha, a comitiva de Thea avistou uma fina coluna de fumaça serpenteando por entre as árvores. Quando o acampamento finalmente surgiu diante deles, a cena foi de arrepiar a alma. Retalhos de tecido rasgado jaziam espalhados pelo chão, tingindo a terra com branco, vermelho e dourado. Uma das tendas ardia em chamas, lançando fumaça negra ao céu, enquanto outra pendia despedaçada dos galhos de uma árvore próxima. O sangue tingia o solo de um carmesim profundo, e um único corpo jazia à mostra, decapitado, a cabeça ausente. Dos mercadores, mercenários e guerreiros que, horas antes, ocupavam a clareira, não havia sinal. Apenas um fragmento de metal amassado restava como lembrança de sua presença. O silêncio se estendeu por longos minutos até que Ferris transmitiu as ordens de um estudioso.
proteger o acampamento, guardar os suprimentos remanescentes e aguardar o retorno das outras comitivas. Thea implorou para irem atrás dos desaparecidos. Talvez ainda estivessem vivos, feridos, sofrendo em agonia, esperando desesperadamente por socorro. Mas seus apelos não surtiram efeito. Com calma e firmeza, Ferris apenas repetiu: Sol sabe o que faz. Mas Thea não conseguia aceitar aquilo. Já havia testemunhado de perto a selvageria das criaturas das terras selvagens. Como o Sol, símbolo de sabedoria e misericórdia, poderia ordenar que abandonassem inocentes à própria sorte, que permitissem que fossem dilacerados por feras, deixados para morrer lentamente no escuro? Por um tempo, ela ajudou a reforçar as defesas do acampamento. Mas ao cair da noite, sua decisão já estava tomada. Enquanto os outros se ocupavam com tarefas logísticas, Thea aproveitou a distração. Roubou algumas armas do estoque e partiu, desaparecendo entre as sombras da floresta. No início, teve dificuldade em seguir qualquer pista, até que encontrou uma mancha de sangue em um tronco de árvore. Com paciência e determinação, seguiu o rastro por horas, parando de tempos em tempos para se orientar, até que, enfim, encontrou os desaparecidos. 4 brutos descansavam na clareira e um quinto montava guarda próximo aos cativos, adormecido, a cabeça tombada. 11 pessoas estavam amarradas às árvores. Thea reconheceu 6 como mercadores. 2 vestiam a armadura da mão de sol, e os 3 restantes pareciam mercenários, pela armadura leve. Aproximou-se silenciosamente dos cavaleiros, desamarrou-os e entregou-lhes armas. Enquanto libertava os mercenários, esperava que os cavaleiros já estivessem de pé, ajudando os demais, mas permaneciam imóveis, encostados nos troncos. Ao examiná-los mais de perto, Thea viu sangue escorrendo por suas armaduras, os corpos curvados, os rostos pálidos e sem vida. Mal conseguiam manter os olhos abertos, quanto mais lutar. Os outros cativos estavam em estado igualmente grave, feridos, exaustos, à beira da inconsciência. Ela começava a se perguntar como poderia tirá-los dali quando ouviu o som metálico de uma arma sendo empunhada. Atrás dela, o guarda se erguia, porrete em punho. Thea sacou sua espada e avançou na tentativa de silenciá-lo, mas era tarde demais. Com um rugido ensurdecedor, ele despertou os demais. Os brutos se ergueram e Thea viu, pelo canto do olho, um dos guerreiros tentando se levantar, apoiando-se na árvore com dificuldade. Empunhando a Dawnblade diante de si, ela se posicionou entre os monstros e os sobreviventes, pronta para lutar. Foi então que um lampejo cortou a penumbra entre as árvores, o brilho metálico de uma armadura prateada. Hala e sua comitiva irromperam na clareira. À frente, a Templária avançava com o escudo erguido e a espada resplandecente, banhada pela magia de Marcos. Em segundos, o grupo mergulhou no combate e o som da batalha tomou conta da floresta. Por um momento, parecia que conseguiriam escapar, mas a esperança durou pouco. Antes que pudessem derrotar os últimos brutos, um brado gutural ecoou na escuridão. 9 novos monstros emergiram das sombras da floresta. Um deles colossal, com pele cinzenta e rochosa, os olhos vazios, cheios de ódio. Estavam em desvantagem. Superados em número e força, a única opção era a fuga. Hala gritou por retirada, arremetendo contra os brutos para ganhar tempo. Thea correu em direção aos sobreviventes, mas Marcos a interceptou. Sem dizer uma palavra, bloqueou seu caminho e a arrastou floresta adentro. Enquanto corriam, o ar atrás deles foi preenchido com os gritos de dor dos que ficaram. Quando o sol nasceu, banhando o acampamento em luz dourada, apenas 3 membros da comitiva haviam retornado. Marcos e Thea chegaram primeiro, sustentando Hala entre eles. A Templária estava à beira da morte, pálida pela perda de sangue, a cabeça tombada. Apesar de tudo, Thea se recusara a voltar sem ela. Haviam a encontrado gravemente ferida, nos últimos fios de vida. Os estudiosos correram ao seu encontro, conjurando luz sobre os dedos enquanto seus ferimentos ainda sangravam e sua respiração se tornava cada vez mais fraca. Horas se passaram. Quando Thea já não nutria mais esperança, outra comitiva surgiu entre as árvores. Um dos cavaleiros trazia Valéria desacordada sobre os ombros. O acampamento foi tomado por um frenesi de atividade, com grupos retornando de missões de busca e contenção. Mas Thea permaneceu sentada, alheia ao caos, os olhos fixos em sua amiga. Quando Valéria finalmente despertou, Thea sentiu uma onda de alívio. Levantou-se e se aproximou, mas ao encará-la, Valéria desviou o olhar. Sua expressão se fechou e Thea viu nos olhos dela uma fúria ardente, um ressentimento profundo e silencioso, como uma lâmina enterrada no coração.
O retorno ao redil. Nos anos desde que deixara Solana, Thea imaginara muitas vezes como seria voltar para casa. O grupo atravessando os portões, recebido com alegria por seu povo, orgulhosos por retornar. No entanto, aos 19 anos, descobriu que a realidade estava longe dessa fantasia. A procissão que atravessava as ruas da cidade era silenciosa, e os muros pálidos de Solana pareciam ainda mais desbotados sob a luz suave da alvorada. Valéria marchava à frente, carregando o escudo de Vitus em um dos braços, o rosto fechado, o silêncio tão pesado quanto a perda. Hala vinha logo atrás, montada em uma égua escura, os lábios pálidos, o corpo curvado enquanto pressionava a lateral ferida. Thea guiava o cavalo com cuidado, sentindo o peso do olhar de Marcos às suas costas. E se perguntava, com um nó no peito, se Sol também a observava lá do alto, em julgamento. Depois de entregar sua armadura, Thea seguiu sozinha para o distrito das forjas. Seus passos a levaram instintivamente pela rua principal, os olhos fixos na silhueta familiar da taverna de Minerva. Mas antes que chegasse ao destino, parou diante de sua antiga casa de infância. As portas estavam abertas. A forja ainda ardia, lançando fumaça no ar da manhã, e seus pais surgiram num instante, correndo em sua direção com os braços estendidos. Passou horas com eles, respondendo a perguntas demais com palavras de menos, tentando esconder o cansaço que crescia a cada lembrança. Quando, enfim, encontrou uma brecha, escapou em silêncio rumo à carruagem dourada. Assim que atravessou a entrada da taverna, deu de cara com o olhar firme de Minerva. Ambas permaneceram imóveis, se encarando por um longo momento de silêncio. Fios prateados riscavam os cabelos castanho-avermelhados da mulher. As olheiras profundas, os vincos ao redor dos olhos. Ela parecia mais velha do que Thea se lembrava, mas ao mesmo tempo era como se nada tivesse mudado. Thea abriu a boca para dizer algo, mas não teve tempo. Minerva avançou e a envolveu num abraço apertado, como se a estivesse segurando contra o tempo. No aconchego da estalagem, Thea falou. Contou tudo. Sobre os rumores que corriam, sobre o medo crescente, sobre a vila destruída, sobre as patrulhas nas terras selvagens, os dias entre as árvores e os rostos que desapareciam. Contou sobre o acampamento em ruínas, os cativos levados, os que não voltaram. Contou como partiu em busca de sobreviventes, sobre a matilha de Brutus, a tentativa desesperada de ajudar e como nada funcionou. 4 companheiros morreram tentando corrigir seu erro, e no fim, não salvaram ninguém. Quando as palavras enfim cessaram, Minerva lhe ofereceu um sorriso triste. Eu sei que você só tentou fazer o que era certo, e isso é o que importa, Thea. Mas mesmo com o consolo, o abraço, a escuta atenta, Thea sentia o peso dos erros ainda firme sobre seus ombros. Um fardo que a fé não dissipava e que as palavras não aliviavam. Porque ela sabia, no fundo, que não era apenas a memória dos mortos que carregava, mas a culpa de tê-los deixado morrer. A hora da redenção. Durante meses, Thea esperou. Servia clientes na taverna, martelava metal na forja e treinava sozinha nos limites da cidade, onde os muros se encontravam com a vastidão. O solstício veio e passou, trazendo com ele a consagração de seus antigos companheiros de escudaria, todos agora cavaleiros plenos da mão de sol. Thea, por sua vez, assistiu à cerimônia à distância, entre os cidadãos comuns, o peito apertado pelo silêncio. Por um tempo, quase acreditou que jamais voltaria a vestir sua armadura. E se perguntava, dia após dia, o que acontecia àqueles que falhavam em cumprir o papel que lhes fora confiado. Então, certo dia, uma mensagem chegou, uma convocação de Hala. A templária aguardava no centro da antecâmara, ereta como uma estátua viva, envolta pela luz suave que filtrava pelas janelas. A armadura reluzente ocultava qualquer vestígio da batalha passada. Nenhuma cicatriz visível, nenhuma dor aparente. Thea não sabia dizer se Hala estava realmente curada ou apenas escondia bem os próprios fantasmas. Aproximou-se devagar com os olhos baixos, murmurando uma saudação. Por um longo instante, o silêncio reinou entre elas, pesado como pedra. Só então, Thea teve coragem de erguer o olhar. Hala a observava com expressão impenetrável, mas seus olhos carregavam algo mais profundo. Algo que lembrava compreensão. Com delicadeza surpreendente, pousou uma mão sobre o ombro de Thea. Está pronta para provar o seu valor? Rito de passagem. Uma vez por ano, o reino de Solana celebra o Solstício dos Louros, uma festividade dedicada à mão de sol. Templários, resplandecentes em suas armaduras cerimoniais, conduzem majestosas procissões de cavaleiros pelas ruas da cidade, reunindo-se aos pés do anfiteatro.
Ao soar do meio-dia, a cerimônia tem início. Escudeiros que completaram seu treinamento avançam um a um para se apresentar diante do grande Magister, enquanto recebem com orgulho as bênçãos de Sol. Thea deu um passo à frente, avançando devagar, até se inclinar profundamente diante da figura radiante do Magister. Apesar do prestígio de sua conquista, promovida a tenente com apenas 21 anos, Thea mantinha-se estranhamente sóbria. Não conseguia afastar da mente os acontecimentos que a haviam conduzido até ali, nem as vidas que se perderam no caminho. Com os erros ainda pesando sobre seus ombros, estava decidida a fazer melhor, a se tornar uma tenente exemplar, digna da confiança que lhe fora depositada. Diante do povo de Solana, firmou uma promessa silenciosa. Aprenderia com o passado, seguiria fielmente a vontade de Sol e honraria os que vieram antes dela. Em nome de Sol, juro servir Solana com o melhor de minhas forças, até que a morte me liberte deste dever sagrado. Juro proteger Solana e todos aqueles que vivem dentro de seus muros. Pela luz bendita, cumprirei este juramento e jamais o quebrarei, consciente ou voluntariamente, pois este é meu voto solene, minha obrigação como tenente de Solana, a mão estendida de Sol. Pela glória da luz de Sol, em nome de Sol, assim será. Muito obrigado por assistir. Seu apoio é fundamental para continuarmos explorando o mundo de Wrath juntos. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar suas ideias nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.